Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema é essa política de segurança pública, a intervenção no Rio de Janeiro na área da segurança, né, senadora? Essa questão que mexe com todos os brasileiros. Como é que a senhora está vendo a questão de segurança pública atualmente? Olha, primeiro eu creio que a gente tem que abordar a segurança e ver que a gente tem um problema de recrudescimento, um problema de piora no estado, na insegurança da população conforme o tamanho e o volume da crise, né? Obviamente que um país que passa por uma crise profunda na economia, que aumenta significativamente o número de trabalhadores, é plausível que aumente a insegurança. Entretanto, o Estado brasileiro e o tipo da nossa insegurança, ela não está apenas localizado nessas questões mais cotidianas do dia a dia, de um pequeno furto aqui, um assalto ali, não. Os maiores problemas da segurança pública dizem respeito à droga, né? Tráfico de drogas com tráfico de armas, porque aí já é crime organizado mesmo, exatamente, né? Isso se espraia nos demais segmentos. Então, o grande problema do Brasil é esse, não é? E não está apenas na cidade do Rio de Janeiro, está em todas as cidades do Brasil. Se a gente pegar aquelas rebeliões que aconteceram desde o início de 2017, e de vez em quando acontece, todas elas são por conta de brigas entre facções. Então, facções que disputam poder, e poder sobre o tráfico, que é muito lucrativo, não é? Então, sob essa ótica, óbvio que a gente precisa, o Estado brasileiro, o Parlamento brasileiro, o poder público tem que buscar ações no sentido de enfrentar o problema. Agora, enfrentar o problema seriamente, né? No sentido de tentar melhorar a situação da nossa gente e da população. Senadora, a questão das fronteiras é uma questão séria, né? Porque muito se fala, por exemplo, das armas. E a sua região, região norte, é uma região que tem refletido muito sobre a questão de fronteira, até mesmo porque tem recebido, vários estados da região têm recebido, por motivos diferentes, volumes migratórios muito grandes, né? Então, por exemplo, a grande polêmica hoje no Brasil, o grande debate é sobre essa intervenção da segurança pública no Rio de Janeiro. Eu não acredito que tenha alguém no país, seja parlamentar ou não, a favor ou contra Michel Temer, que torça para que dê errado. É óbvio que não, que nós gostaríamos que desse muito certo. Agora, não é uma questão de sorte, de dar ou não certo. Isso é uma questão muito objetiva. Não é subjetiva, é objetiva. Essa intervenção, ela dará ou não certo de acordo com as medidas que devam ser tomadas, de acordo com os recursos que forem aplicados, de acordo com a própria organização da política de segurança nacional. O presidente criou um novo ministério, ele que dizia que o Brasil tinha ministério demais, que estava impraticável, que tinha que diminuir, passou de 32 para 23, diminuiu 11 ministérios e agora já está com 29 ministérios, ou seja, 3 a menos do governo anterior, ou seja, aquele discurso ficou para trás, né? E coisas que eu considero desnecessário, por exemplo, o último, ele criou o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Entretanto, o Ministério da Justiça já havia sido transformado em Ministério da Justiça e Segurança Pública, não é? Então, não é por conta da falta de ministro que a gente vive um problema maior na segurança. Obviamente que não é. O que nos leva a isso é a falta de perseguição eu diria, na aplicação dos planos. Porque planos, ações, todas elas já foram detectadas, todas elas já estão traçadas, ouvindo a sociedade. E, infelizmente, nada se tirou do papel. Aí eu pergunto, como é que pode dar certo uma intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro, por conta da insegurança, sobretudo nas favelas, nos morros, tiroteio quase todos os dias e briga de facção, pelo comando do tráfico na área A, pelo comando do tráfico na área B, não é? E faz isso e, por outro lado, o governo retira recursos da área, por exemplo, da vigilância das fronteiras. Eu pergunto, o Brasil fabrica essas metralhadoras que a gente vê sendo usadas todos os dias? O Brasil produz droga? Não, isso tudo entra pelas fronteiras, né, do Brasil. Então, é um grande equívoco você não mexer, não trabalhar com a raiz do problema, né, e trabalhar apenas com os sintomas. Não vai resolver. O sintoma, você baixa a febre aqui um pouquinho, acaba o efeito do remédio, a febre volta. Enquanto que se você acabar com a razão, com a raiz do problema, não é? Com a bactéria, com o vírus principal, você está extirpando aquele mal definitivamente, né? O que ele está fazendo?
fazendo ações midiáticas do ponto de vista de enfrentar a forma, mas deixa a verdadeira razão do problema em descoberto e, pelo contrário, ainda retira daquilo que seriam ações importantes. Né? A gente já viu no Senado Federal um trabalho cuidadoso sobre a questão de fronteira. Tivemos comissão tratando do assunto, relatório com sugestão de gestão dessas fronteiras, né? A gente, desculpa, atualmente nós estamos acompanhando essa semana mesmo votação de projetos pertinentes à segurança pública, que aliás vem um movimento desde a CCJ, né? Vamos votar os projetos pertinentes ao tema. Até que ponto as ações do Congresso podem colaborar com a gestão de uma política, ou gestão não digo porque a gestão é do Executivo, né? Mas com uma adoção de uma política pública de segurança? Então, o Congresso, nós temos limitações, né? Porque nós podemos apresentar, mudar a legislação brasileira, e isso você mesmo relatou, destacou aqui, nós estamos procurando fazer, está na pauta agora, o projeto que proíbe terminantemente o contingenciamento dos fundos do FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, que até ontem estavam contingenciados, né? Ele proíbe definitivamente. Permite uma utilização mais ampla dos recursos desse fundo. Então, as medidas estão sendo tomadas do ponto de vista legislativo. O Congresso, o Parlamento, pode contribuir também com ideias. Nós temos comissões sendo formalizadas, comissões que discutem a estrutura do sistema de segurança pública do Brasil. Há quem fale da necessidade da unificação, porque nós temos polícia militar, nós temos polícia civil. A senhora é a favor disso? Olha, é uma matéria que eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que nós deveríamos sim partir ou caminhar para isso. Entendeu? E qual seria o cuidado? Cuidado no sentido de não piorar ainda mais do que a situação já está hoje, não é? Porque na realidade você tem uma polícia militar nos estados, que ela não investiga, ela não tem um poder de prisão assim imediato, não é? E eu acho que poderia discutir uma unificação com as polícias civis e otimizar os recursos que são parcos, né? E o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança, né? Então também pode apresentar sugestões. Nós temos várias comissões permanentes aqui que já estão envolvidas nesse debate. Como você disse, já tiveram envolvidas também, não é? Propostas não faltam. Agora, a decisão, ela está na mão do Executivo, que é o Executivo que executa, é ele que faz, é isso que eu estou dizendo. Ao invés do presidente pegar o plano de segurança nacional aprovado agora há menos de um ano, e dizer, nós vamos precisar de tantos recursos, de tanto dinheiro, nós vamos precisar das Forças Armadas, nós vamos precisar das polícias militares, das polícias civis, vamos precisar de uma união dos estados e de todos os municípios para colocar esse plano em prática. Ao invés disso, o que ele fez? Assinou um decreto de intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, como se o único problema da falta de segurança acontecesse no Rio de Janeiro. Pelos dados estatísticos, o Rio de Janeiro é a 10ª cidade em termos de falta de segurança, né? Existe a visibilidade, né? A visibilidade, talvez, a matéria na imprensa, uma cidade eminentemente turística, né? Então tem esses problemas todos. Mas não que seja a mais violenta de todos. E aí o que acontece? A gente falando de fronteira aqui, eu me lembrei de uma outra questão. Nós temos um município no meu estado do Amazonas chamado Tabatinga. Ele faz fronteira com o Peru e com a Colômbia. E na Colômbia também tem municípios, são municípios irmãos, colados, separados por uma rua. Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia, não é? Então lá nós chamamos a Tríplice Fronteira e mais o Peru. E é uma região onde entra muita droga. Eu, como visito bastante aquela região, era comum, veja que absurdo, você está andando na rua, você depara com um morto estirado na calçada. Não é? Então, aí começou a aumentar muito, era 1 por dia, 2 por dia. Eu sei que nós nos mobilizamos muito, pedimos muito, isso na época ainda da presidenta Dilma, pedimos muito a ajuda federal, a Força Nacional foi para lá. A Força Nacional, ela ficou um tempo significativo lá. Enquanto estava lá, a Força Nacional diminuiu muito, né, a violência e diminuiu também a movimentação de armas, de drogas. Pois bem, a Força Nacional foi retirada da fronteira para somar-se ao esforço para o Rio de Janeiro, né? Então,
É muito difícil, nós vivemos um país de dimensões continentais e o governo tem que ter claro onde é o alvo das ações, né? Nós não vamos combater a criminalidade, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, fazendo isso que o governo faz, mesmo porque eu me baseio muito no que diz o próprio General Vilas Boas. General Vilas Boas é uma das cabeças pensantes, eu não diria das Forças Armadas do Brasil, mas uma cabeça pensante do Brasil. É uma pessoa muito dedicada ao estudo, à Amazônia, entende de Brasil, e ele mesmo disse que é um grande equívoco o governo brasileiro colocar as Forças Armadas para tratar da segurança das grandes cidades. E ele usou como exemplo aquela ocupação, aquele GLO que teve, né, garantia da lei e da ordem, que o Exército foi chamado para ocupar o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Um pouquinho mais de um ano, investiu-se ali 600 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais, e ele disse, quando nós saímos dali 2 semanas depois, tudo continuou como antes. Efêmera a ação, o resultado. Exatamente. Então é você dar o medicamento para a febre. Ele vai funcionar em algumas horas, passa o efeito do medicamento, a febre volta. Ou você combate aquela bactéria, ou você não vai resolver apenas com um analgésico antitérmico, né? Então são essas questões que nos levam a pensar e a criticar esse tipo de modelo. Agora é uma crítica que nós temos entendimento, uma crítica que deva ser uma crítica propositiva, porque ao tempo que nós criticamos isso, nós dissemos, vá lá para as fronteiras, volte para lá, vamos puxar aqui o plano de segurança pública e vamos tentar aplicar o plano de segurança pública. Eu falava há poucos instantes o seguinte, que se o governo mesmo tivesse interesse em resolver, ele teria mandado, né, uma emenda constitucional e teria feito isso lá antes de fazer a intervenção, porque com a intervenção emendas constitucionais não podem tramitar, não é? Teria feito antes, mandava uma emenda constitucional retirando a segurança pública daquela emenda do impedimento estabelecido pela emenda constitucional 95, que estabelece o teto de gastos. Mas isso não foi feito. E se isso não foi feito, claro que ele pode ampliar os recursos para a segurança, mas sempre tirando de outro segmento, da saúde, da educação. Aí o grande dilema, não é, do próprio ministro que disse isso, o ministro da Fazenda, abertamente, vai ter dinheiro, agora eu não sei exatamente de onde é que eu vou tirar, de que pasta, de que segmento, de que programa eu vou tirar. Desafios da administração, né? Senadora, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.